deu essa mensagem. Agora diz que Agora iniciou a foi. gravação. Isso. Tá joia. Sim, professora, agora aparece. Legal, obrigado, viu, Thaís? Imagina. Obrigado. Então, eu vou falar de aspectos bem gerais do curso, depois, em acho que 10, 15 minutos, vocês podem depois colocar questões, eventualmente, que tenham, né? Pode, no final também podem colocar questões da própria disciplina, tá? Então, assim, como eu já disse, né, o curso ele é ofertado pela Unifesp, com financiamento da CAPES, né, via Universidade Aberta do Brasil, que, na verdade, tem projetos com as universidades federais, estaduais, né? Então, é um curso ofertado pela Unifesp com parceria da UAB e Unifesp, né? Nós não temos necessariamente, como é no sistema português, em que você tem uma universidade aberta que é independente, né? E as pessoas oferecem curso a partir dessa universidade, né? Então, como já disse, apresentei a professora Simone, que também é coordenadora, né, do curso, que nós somos responsáveis pelo aspecto, sobretudo, pedagógico, pelo aspecto do conteúdo, do desenho educacional do curso, né? Então, pelos aspectos acadêmicos, prioritariamente eu e a professora Simone somos os responsáveis, mas também somos corresponsáveis em relação à gestão toda do curso, que é feita pela coordenação geral da UAB, né? Então, tem decisões que não nos cabem apenas, né, a nós como coordenadores de curso, mas como o sistema todo da Universidade Aberta e da coordenação da Universidade Aberta dentro da Unifesp, né? Então, nós também não temos o total controle ou liberdade de definir os parâmetros de oferta dos cursos, né? Algumas coisas estão sob a nossa responsabilidade, algumas outras coisas não, né? Então, esse curso ele tem algo de importante de ser frisado, né? É que ele foi desenvolvido com o intuito de estabelecimento de parcerias com universidades pertencentes à comunidade dos países falantes de língua portuguesa, né? E basicamente para oferecer essa triangulação entre Portugal, Moçambique e Brasil, né? Pensando nessa relação mediada pela língua, né? Pela linguagem, né? Então, esse curso ele tem uma característica bastante peculiar em relação aos outros que são ofertados tanto na Unifesp quanto na Universidade Aberta, que é o fato de ter esse caráter de um olhar para a internacionalização, né? No sentido de que nós temos professores que fazem parte do nosso quadro da carga horária do curso, né? Que saem como professores do curso, inclusive no histórico escolar, e que são professores de outras universidades, como a Universidade de Coimbra, como a Universidade Eduardo Mondlane, né? Como outras universidades de outros países, né? Então, é um curso que tem esse perfil, né? Esse perfil internacional, né? E que busca essa internacionalização também, né? Se a Simone também quiser completar alguma coisa nessa apresentação, quer lembrar alguma coisa, né? Na primeira oferta, então esse é um curso de segunda oferta, né? Ele foi ofertado já numa primeira oportunidade, a partir do 2020, né? Justamente coincidiu com a pandemia, né? Bem quando eclodiu a pandemia, a gente ia ofertar o curso, né? E na primeira oferta ele teve menos meses, né? Foram 18 meses. Nessa oferta nós teremos a oportunidade de ocupar um maior tempo, né? Para desenvolvimento dos trabalhos dentro do curso, porque ele vai ter 24 meses. Né? Vai ser ofertado em 2 anos. Né? Então, os dois principais objetivos, né? Que a gente procurou alicerçar esse curso primeiro, de pensar a ideia de formação de professores, né, voltado à questão do estudo da literatura, né, pensando o ensino da literatura relacionado com o ensino da língua portuguesa, né, não apenas a partir do conceito, do contexto local, ou a partir de uma ideia de nacional, né, mas a partir dessa relação entre diferentes nacionalidades, diferentes territórios, né, de certa maneira unidos ou ligados pela questão da língua, né, da língua portuguesa.
né? Sem, obviamente, aí o segundo pilar, sem partir de uma relação hierarquizante entre culturas, entre expressões linguísticas, né, ou mesmo culturais, né? Então, esse curso tem esses dois princípios, né, de ultrapassar a barreira do nacional, do nacionalismo, né, sem cair necessariamente naquele aspecto hierarquizante, né? Então, daí a importância do uso da metáfora, né? Da metáfora da navegação no sentido que a gente poderia dizer pós-colonial ou decolonialista, né? No sentido de ressignificar a ideia da navegação, no sentido de propor um novo encontro, um reencontro entre esses países que utilizam, né, a língua portuguesa, né? De diferentes maneiras, cada um a seu modo, né? Mas são diferentes línguas portuguesas, né? A gente poderia pensar assim, né? Então esses são os bases, né? Os pilares, né? Do desenvolvimento desse curso e da oferta, né? Então ele está desenvolvido, como vocês sabem, ele é um curso com uma carga horária bastante complexa, né? Ela tem um curso de 630 horas, é mais do que o dobro do que em geral se exige de um curso de especialização, né? Para que seja caracterizado como um curso de especialização. Então, ele é um curso bastante denso em termos de leitura, em termos de atividades, né? E conta com uma responsabilidade, uma maturidade dos cursistas também, na capacidade de construir o seu próprio percurso de estudo, né? Se utilizando dos elementos e dos recursos pedagógicos, dos objetos de aprendizagem que o curso disponibiliza, né? Então, ele é pensado a partir de 4 blocos de disciplinas, como vocês devem saber, apesar de quando a gente entra no curso, dentro do ambiente, às vezes a gente não tem a noção geral, total do curso, né? Mas vocês devem ter visto essas informações, por exemplo, no vídeo introdutório sobre o curso, em que eu falo da metáfora do curso, né? Em que eu falo do desenho geral do curso, né? No vídeo que estava, inclusive, na disciplina da professora Isabel, e também no vídeo de introdução agora da disciplina de fundamentos, né? Mas para lembrá-las sobre essa estrutura, o curso ele é composto por 4 blocos, grandes blocos, né? A gente está agora na segunda disciplina do primeiro bloco, que é chamado de bloco de fundamentos, né? Que é o fundamentos teóricos para o estudo das literaturas de língua portuguesa, disciplina sobre a qual eu sou o responsável, né? A terceira disciplina, que é a última do primeiro bloco, quem será responsável é a professora Simone, né? E depois nós temos um segundo bloco em que a gente dividiu os conteúdos a partir da questão do território, né? Da questão da cultura relacionada aos países, né? Então são 3 grandes disciplinas, as 3 com carga horária diferente das disciplinas que a gente tem no primeiro bloco, né? São disciplinas mais longas, com 60 horas, e que duram, em geral, 1 mês e meio, né? Então são 6 semanas, em média, para cada uma dessas disciplinas do segundo bloco, né? Chamado de eixo temático. Então, você tem ali a abordagem da literatura brasileira, portuguesa e moçambicana, né? Depois nós temos um terceiro bloco, chamado Ensino e Pesquisa em Literatura de Língua Portuguesa, né, em que a gente trabalha os pressupostos teóricos do ensino de literatura, as questões, digamos, relacionadas à legislação, né, de ensino de língua e literatura, e também os pressupostos sobre leitura, né? Esse é o objetivo da disciplina 7ª. E também uma ponte com o ensino de língua, né, que é o que se faz na 8ª, né? A 9ª disciplina, ela prepara, de certa maneira, o 4º bloco, que é o que vai propor o desenvolvimento de uma pesquisa, né? Que seria aquele lugar em que o cursista desenvolve o seu TCC, né? Então, a disciplina 9, ela é, ao mesmo tempo, uma forma de recuperação dos recursos e dos conteúdos vistos anteriormente no curso, e ao mesmo tempo ela aponta já para uma questão importante, que é a da proposta de ensino de literatura de língua portuguesa focada na leitura e, em particular, nos ciclos de leitura, né?
Eu estou falando de uma maneira bem resumida, porque isso vocês vão ver com calma depois, né, no conteúdo das disciplinas, né, mas vocês vão ter uma ideia geral do desenho, né, do curso. E o quarto bloco, né, o quarto módulo, é aquele destinado à disciplina de metodologia da pesquisa no trabalho científico em literaturas de língua portuguesa, que prepara, que de certa maneira já vai fazer com que vocês construam um pré-projeto a ser desenvolvido no trabalho de conclusão de curso. Então, não se também preocupem muito em querer dar conta já do trabalho de conclusão de curso, já começar a querer redigir, às vezes eu penso que tem pessoas que têm as ansiedades, né, que já quer adiantar, mas tudo no curso vai sendo desenvolvido aos poucos e ao seu tempo, né, com devido amparo dos professores tutores, né, das professoras tutoras, e então é tudo muito bem organizado a partir de cada coisa dentro do seu tempo, né. Então isso, nós temos um total de 6 disciplinas com 45 horas e mais 4 disciplinas com 60 horas, sendo que a 11ª é a de TCC, né, em que ela tem uma duração maior, né, quase 3 meses ali de período de tempo para que vocês possam redigir o TCC, que tem um formato também bastante enxuto e bastante orientado, né, então vocês vão poder redigir esse trabalho com bastante calma, na verdade. O desenho geral da organização dos participantes do curso, né? Então a gente tem a coordenação pedagógica, né? Que somos eu e a professora Simone, os professores formadores, que são os responsáveis pelo conteúdo da disciplina, né? Esse curso não foi pensado necessariamente com aulas online, expositivas, né? O conteúdo da aula de cada professor, ele é colocado a partir da carta de navegação, né, que é a leitura básica da disciplina, né. Nós temos, então, professores convidados também, que são aqueles responsáveis pelas palestras, né, que acompanham cada disciplina. Então, para cada disciplina, a gente tem uma palestra, é uma webinar, né, que versa sobre o conteúdo do curso, né. Muitas vezes, em alguns casos, são professores que são responsáveis pelas disciplinas que também fazem a palestra, em outros não, outros são professores convidados que fazem parte da bibliografia do curso, né. E temos os professores tutores, né, que são aqueles que fazem o processo dialógico, né, de acompanhamento das turmas e tal, e que são também os responsáveis por fomentar a discussão do conteúdo e de dar base, né, para essas discussões. Tá? Então, temos os 2 desenhos de disciplinas, né, de 45 horas, com 4 semanas, à exceção da primeira disciplina, que foi de Introdução à Educação à Distância, que durou mais semanas, apesar da carga horária de 45 horas, porque ela era também uma disciplina de recepção dos alunos, né, ela era destinada a receber os alunos, que alguns tinham entradas diferentes, alguns alunos entraram com mais atraso, né? Às vezes tem problema no processo de seleção, de chamada, primeira, segunda chamada, tem gente que tem problema de acesso e tal. Então, essa disciplina era pensada para ocorrer num espaço maior de tempo. Mas, daqui para frente, todas as disciplinas com 45 horas, elas vão se desenvolver em passos de 4 semanas, e as de 60 horas em passos de 6 semanas, tá? Vocês se programarem também. Como vocês já devem ter percebido, na leitura do mapa de navegação, nós temos basicamente esses itens que compõem os objetos de aprendizagem, né? O ponto de partida, que em geral é composto por um vídeo, né, do professor formador explicando a disciplina, a carta de navegação, que é a leitura fundamental, básica, o desafio de navegação, que é a atividade avaliativa semanal, e o diário de bordo, que é algo que é transversal, né? Ele contabiliza como frequência, mas que serve para na verdade, um processo de autorreflexão e, às vezes, até um espaço de autoavaliação para o aluno, né? Em que ele pensa o seu processo de aprendizagem, o seu processo de formação, em relação também à sua experiência pregressa, né? Profissional, de professor. E a memória de navegação é um item disponibilizado ao final das disciplinas, que faz uma breve recuperação, uma memória do que foi estudado. Então, esses são os itens pedagógicos, digamos, né, que faz esse desenho aqui, né? A gente tem o desenho das semanas, né, todas elas compostas por carta de navegação e desafio de navegação.
A memória de navegação só está presente na quarta e o ponto de partida só no início, né? Naquela semana, naquele item, naquela aba que antecede a semana inicial. E o diário de bordo é algo que percorre a disciplina como um todo e ele é avaliado só na quarta semana, com nota, né? Na medida em que vocês vão fazendo anotações, e na quarta semana essas anotações podem ser rearranjadas, reescritas, repensadas, e aí sim a postagem final é que conta para a avaliação, né? Então, como atividades extras, né, a gente teve uma série de palestras, uma série de encontros, né, que proporcionaram um conteúdo a mais, original, né, que é disponibilizado para vocês, né? Em cada disciplina a gente vai ter acesso a uma palestra, né? A primeira do Roberto Assis de Souza, que está disponível já, e assim na sequência, o Francisco Noa, relacionado à disciplina da professora Simone, depois nas disciplinas do eixo temático, o professor Hansen, né, o Nathaniel Ngomani, de Moçambique, depois a professora Ana Maria Machado, que é professora do curso, né, de Portugal, da Universidade de Coimbra. Depois, na parte mais destinada ao terceiro bloco, né, que é destinado à relação entre ensino e pesquisa, a professora Maria Amélia Dalve, o professor Marcos Banho, para falar sobre relação entre língua e literatura, né, e colonialismo, e o professor Rildo Cosson, já para adiantar as questões sobre círculos de leitura e letramento literário. E a gente tem como última palestrante, né, a professora Rita Chaves, relacionada ainda à disciplina de projetos integrados. E no momento em que vocês estiverem pensando a metodologia e o trabalho de TCC, nós temos mais duas palestras, que são a da professora Ana Paula Arnaud e do professor Carlos Reis, de Coimbra. Então, todas as palestras que estão gravadas, e grande parte delas, né, estão transcritas e, na verdade, resultaram num e-book, né, um livro que é de acesso livre. Quem teve curiosidade e que já viu a primeira palestra do Roberto Assis de Souza, e teve curiosidade de ler a transcrição, possivelmente já tenha acessado esse livro, né, que foi resultante da transcrição da maioria dessas palestras, né? Então, esse é mais um material didático disponibilizado para vocês, tá? Original e proveniente do curso. Sobre a composição de nota das disciplinas, vocês já devem ter visto, se deparado com isso no mapa de navegação, mas não custa lembrar, né, voltar aqui a frisar como elas são compostas, né, as notas, né? Então, a gente tem 4 notas de desafios de navegação, mais uma nota de diário de bordo, né? Então, a média simples, na verdade, dessas notas, ela resulta na média da disciplina, né? Então, é importante seguir o ritmo de produção e de estudo semanal, né? A gente não tem a lógica que não é mensal, no sentido de que vocês entregam tudo no final, né? Não. Cada semana é a discussão de um tema, cada semana é um problema, é um desafio para ser resolvido, e a discussão no fórum é sobre aquela semana, né? Na próxima semana se disponibilizam novos materiais, novos conteúdos, e aquela semana tem outro desafio para ser superado. O que liga esses desafios é justamente o raciocínio que vai ser desenvolvido ao longo dos diários de bordo, né? Isso que amarra toda a dinâmica da disciplina, né? Então, essa é a forma de composição, né, das médias, que é mínimo 6, né? Para quem, então, não atinge a média 6, chega até 5,9, e está acima de 3, né, na disciplina, ainda é possível fazer a recuperação, né? E a recuperação, então, ela é disponibilizada numa semana específica, os alunos todos são avisados, e aí, então, é realizada uma prova online, com data e hora para acontecer, tá? Num período ali específico, uma janela, né, em geral uma semana, que a gente deixa aberto a possibilidade do aluno acessar, né, essa prova. No entanto, a prova em si, ela não vai servir, se a pessoa não entregar nenhum trabalho ao longo do mês inteiro, apenas a prova não é suficiente para ser aprovado, né, porque
a média final, para quem vai para a recuperação, é a soma da nota da prova com a nota da média que ele ficou ao longo da disciplina, né? A frequência, como que é a composição da frequência? Ela é bastante simples de ser pensada, né? A frequência no curso à distância, ela tem que ser pensada a partir da carga horária de estudo, né? De trabalho, de dedicação do aluno, né? Então, é assim que foi pensada a frequência de vocês, né? Não é quantas vezes eu acesso o ambiente, não é quantas horas eu fico lá dentro, não é número de cliques, né? Não é nada. É em relativo ao trabalho, né? Desenvolvido em cima de cada objeto de aprendizagem, né? Então, existe um cálculo prévio, né, feito pela coordenação pedagógica, junto com os designers educacionais e tudo, para pensar o quanto de horas, né, que cada objeto de aprendizagem demanda, né, do aluno por semana, seguindo orientação, inclusive, da UAB, das boas práticas de educação à distância, pensando numa média de 10 a 12 horas de envolvimento do aluno por semana, né? Então, a carta de navegação, a gente pensa em 4 horas de leitura, de pesquisa, né? O desafio de navegação também 4 horas para ser desenvolvido. Você lê, você pesquisa, você escreve, você retoma, você relê, pergunta para o tutor, depois devolve. Tudo isso demanda uma carga horária, né? O diário de bordo também, para ser pensado, para ser escrito, para ser objeto de reflexão, né? Então, a cada semana a gente tem essa contabilização de 4 horas para a leitura da carta de navegação, 4 horas para a realização do desafio de navegação e 3 horas para a realização do diário de bordo, o que contabiliza aqui 11 horas, né, por semana. A semana 4, como se trata aqui o diário de bordo de recuperação de um trabalho que já foi sendo desenvolvido ao longo das semanas, de reescrita, a gente compôs aqui 1 hora a mais, né? Então, todo esse trabalho resulta em 45 horas, né? E é assim que se contabiliza a carga horária. Então, quanto que é a frequência do cursista, né? É 100% correspondente ao cumprimento dessas atividades, né? Então, por exemplo, alguém que tenha, porventura, deixado de entregar o desafio de navegação na semana 1 e 2, ele vai ter menos 8 horas de frequência contabilizada, né? Isso resulta numa porcentagem que é subtraída do 100% que ele teria, né? Então, ele ficaria com 82,2% de presença, ou de frequência, né? Alguém, por exemplo, que não tenha entregue nenhum diário de bordo, e não tenha feito esses 2 desafios de navegação, ficaria com 53,3% de frequência, né? Isso é a sistemática de contabilização de frequência, né? Todas as informações estão ali no mapa de navegação, né, da disciplina. Tá? A disciplina de 60 horas tem uma contabilização similar, né, a mesma lógica, mas cada objeto tem uma carga horária diferenciada, né? O diário de bordo aqui ele é mais diluído, né, o trabalho sobre ele, e aí, como são 6 semanas, a gente dilui um pouco mais a intensidade, mas ao mesmo tempo tem um fôlego maior a disciplina, né? Então, contabilizando 10 semanas, 10 horas por semana, temos 60 horas, e aí o cálculo da construção da frequência é o mesmo, tá? Então, como que isso é depois lançado, né? Isso não é contabilizado automaticamente no ambiente, então, não adianta ficar procurando ali onde que está a porcentagem da frequência, né? Isso é contabilizado depois, no final, no encerramento da disciplina, o tutor verifica as entregas e a contabilização da frequência, né? E lança isso como se fosse uma nota lá no espaço do Moodle, que é similar ao lançamento de uma nota de 0 a 100. Então, para ser critérios para aprovação do curso, porque o aluno chega até o final, né? Ele precisa ter a frequência mínima de 75%, né? Que é de acordo com o que eu acabei de explicar, em todas as disciplinas. Aprovação em todas as disciplinas com nota final maior ou igual a 6 e aprovação no TCC, né? Mediante a defesa perante uma banca avaliadora que é composta pelo orientador, que
pode ou não vir a ser o tutor, né, dependendo do processo de seleção dos tutores, dos orientadores também, que isso é feito no segundo momento do curso, e então a defesa perante a banca avaliadora. Então ele tem que ser aprovado na disciplina de TCC, que a aprovação é condicionada à aprovação do orientador, e o orientador diz se o cursista vai ou não para a defesa. Se ele tem o trabalho aprovado nessa disciplina e tem todas as outras disciplinas aprovadas, ele vai para a defesa. Então, em todos os aspectos do curso, é importante a gente prestar atenção no item, né, que é o item da integridade acadêmica, né, que diz respeito à questão ética, né, da pesquisa. Então, primar pela originalidade dos textos, né, pelas regras de normalização, citar adequadamente o texto, indicar as referências, né, ter que tomar cuidado com o plágio, com o autoplágio, né, às vezes é uma coisa até, a gente fala plágio, mas uma coisa não é nem intencional, às vezes a gente cita uma coisa, esquece de colocar uma referência. A Simone pergunta se o TCC será no formato da monografia. Não, ele será no formato de um artigo, né, e eu já vou depois falar para vocês um pouquinho mais sobre isso, e até dá para vocês, de certa maneira, já ter uma prévia disso, né? Não teremos encontro presencial nos polos, teremos apenas encontros virtuais com os orientadores. Tá? Então, esses são os pontos interessantes, importantes de serem considerados, né? Essa questão da integridade acadêmica, e todos esses itens, de nada, Simone, imagina, todos esses itens são importantes de vocês consultarem sempre no manual, né, do cursista, que está disponível ali nos materiais, né. Uma outra coisa importante de ser frisada é que, a partir dessa disciplina, né, os prazos são semanais, né, basicamente, né. Então, se você atrasar a entrega, não conseguir entregar no prazo, a atividade fecha, e aí é preciso entrar com um requerimento justificando a sua ausência, né, o porquê que você não conseguiu fazer a entrega, né. E aí essa justificativa precisa ser fundamentada, precisa ser explicada e acompanhada de documentação quando houver, né. Então, esse trabalho de conclusão de curso, ele é de cunho monográfico, mas não é no sistema da monografia, né? Ele é monográfico no sentido de que você vai tratar de um tema, mas ele é no formato de um artigo científico, né? E esse formato de artigo científico vai ser passado para vocês com detalhes, com toda a brevidade possível, né? Então, esse é um trabalho que vai sendo desenvolvido aos poucos, já a partir do terceiro módulo, né? Então, o terceiro e quarto módulo são destinados, eles apontam, eles mostram os caminhos para o desenvolvimento do TCC. Como eu já disse antes, tem que ser aprovado pelo orientador e, assim, passar pelo processo de defesa, né, por mais 2 professores da área, professores doutores, tá? Para quem tiver interesse, quiser ver, né, o resultado, né, fica essa indicação também, que está no repositório institucional da Unifesp, que foi o 10º volume publicado da coleção resultante do curso, né? O volume chamado Ensino e Pesquisa em Literaturas de Língua Portuguesa, Desafios e Propostas, que contém os 12 trabalhos, né, das 10 turmas de orientação da edição passada, né? Então, para vocês terem uma ideia, o que é o trabalho final, o TCC do curso, vocês podem dar uma olhada já nesses textos e ir se inspirando, né? De repente, já ir pensando, a partir desse formato, o que seria legal, de repente, vocês trabalharem. Não é o momento ainda de pensar em TCC, né? Simone, sim, a banca é online. Exatamente. Então, esse é o momento de vocês também terem essa leitura, né? São exemplos de bons trabalhos que se constituíram como TCCs, né? Então, em geral, quando a gente finaliza as defesas, os orientadores, eles indicam os 3 primeiros trabalhos, os trabalhos mais bem finalizados, né? Eles julgam mais bem avaliados para comporem
um volume, né, desse e-book. Então, a gente tem a ideia de publicar mais um e-book no final da edição desse curso com os melhores trabalhos, segundo os orientadores, né, e as bancas, nesse volume, né, um volume para compor essa coleção. E, eventualmente, aqueles que não entrarem nessa coleção podem, obviamente, em comum acordo com o orientador, publicar, né, o texto, já que é em formato de artigo, em alguma revista acadêmica. Tá? O calendário do curso. Nós disponibilizamos o calendário módulo a módulo. Né? Nós não disponibilizamos o calendário do curso todo, porque o próprio calendário da universidade ele sofre alterações, ele tem momentos de adaptações, e a gente se compromete a disponibilizar o calendário do módulo. Então, quando a gente estiver ali, já no início da disciplina da professora Simone, que é a terceira, a última, na verdade, do primeiro módulo, a gente disponibiliza o cronograma do segundo módulo. Tá? Então, por exemplo, período de recuperação dessas duas disciplinas, né, que compõem agora o primeiro módulo, eles estão previstos para ocorrer na primeira semana de abril. Né? Depois disso, inicia o segundo módulo. Então, agora vocês estão justamente, né, trabalhando essa disciplina chamada Fundamentos Teóricos para o Estudo das Literaturas de Língua Portuguesa, em que eu organizei 4 cartas de navegação para vocês. O primeiro, eu procuro discutir a questão da essencialidade da arte, né? Ou seja, como que a gente pode ou não definir a arte. E a partir dessa discussão, na segunda semana, estudar o conceito de literatura, né? Pensar qual é a possibilidade ou não de se pensar a essencialidade da literatura. A carta de navegação 3, que é a terceira semana, eu abordo principalmente a questão da relação entre literatura, realidade e representação, e o papel da interpretação nessa relação, né, que remonta à noção de mímese. E depois eu toco nos conceitos organizadores do curso como um todo, que são os conceitos de identidade, território e de deslocamento. Então, esse é o percurso, basicamente, da disciplina introdutória. Eu paro agora, né? Acho que eram pontos importantes, se a Simone quiser complementar alguma coisa, mas aí eu deixo em aberto para questões, eventualmente, quem quiser colocar alguma questão, tá bom? Pode falar, Simone. Oi, Simone. Simone, a gente não está ouvindo. Não sei se você já está falando. Oi, estão me ouvindo? Boa noite, tudo bem? É que deu uma travada aqui no meu computador, Ouvindo, mas é o seguinte. Prof, eu queria... Tá picando um pouquinho. Se você quiser, de repente, perguntar escrever se também. Realmente não vai ter nenhum... Eu não tô te ouvindo, Simone. Se quiser escrever, Simone, pode falar, pode escrever aí, a gente lê. Tá bom, Simone, se você quiser escrever aqui no chat, aí eu leio a pergunta e respondo na medida do possível aqui. A Tati Elisa também levantou a mão, se quiser. Oi, professor, está me ouvindo? Estou ouvindo, sim, pode falar, Tati. Boa noite. Boa noite. Professor, é o seguinte, é uma questão que eu venho carregando desde o ano passado, entre o desafio e o diário de bordo. Tá. O desafio, vocês dão um suporte muito bacana e recursos para a gente fazer pesquisa, né?
até chegar o momento da nossa escrita. Uhum. No momento que a gente faz a construção, vocês querem mais um fechamento nosso, Uhum. vocês ainda querem que a gente faça um suporte maior? Por exemplo, esse trabalho, eu me identifiquei muito com semiótica. Uhum. Então, assim, eu fico com o suporte de vocês, lógico, sempre tem uma pesquisa, pesquisei os autores, ou Tá. a gente busca outros recursos, aí no caso, um pouquinho mais voltado para a semiótica, para fazer análise, uma comparação, a questão de Uhum. texto da obra e da imagem, ou nós fazemos um fechamento mais pessoal, mais nosso, ou há essa... vocês esperam da gente que a gente tenha esse recurso maior de pesquisa e traga outras fontes para esse trabalho. É Tati, né, Tati? Tô vendo aqui no... Tá. Na verdade, assim, a relação... você pode, sim, fazer uso de outras referências, de alguma leitura extra que você que tenha demandado pesquisa, ou que tenha a ver com o seu background, né, de formação, né? No entanto, assim, a relação entre o desafio, ele estabelece uma relação direta com a leitura fundamental, que é a carta de navegação, tá? A ideia é que você consiga resolver o desafio com as indicações que estão na carta de navegação, que você não precise necessariamente estou dizendo, não obrigatoriamente, mas não necessariamente você precisa fazer outras leituras além do que está na carta de navegação e do que está sugerido como leitura, né, extra, como aquele saiba mais, dentro da própria carta de navegação. Agora, óbvio, não é proibido. Se eu vi relações, se a teoria semiótica, se tem algum outro autor que vai para além da carta, né, que me ajuda a responder aquela questão, que ajuda a resolver aquele desafio, ok, não tem problema, né? Mas a ideia é que você consiga resolver se utilizando das informações e dos elementos que estão colocados ali dentro da carta de navegação, tá? Sim, então, foi mais uma insegurança minha, eu fico naquela... Você que está esperando um pouquinho mais, que a gente faça... Olha... Porque o suporte de vocês é maravilhoso. Uhum. E aí eu fico nessa, eu fico no suporte de vocês, ou vocês estão esperando que a gente tenha esse segundo suporte, ou queira algo que a gente faça um fechamento com o material que vocês propõem? Eu entendi, Tati. A questão, assim, é que a gente também pensa na dosagem do tempo que vocês têm para pesquisa, né? Então, assim, se você conseguir fazer a leitura, acessar os links e o material sugerido na própria carta, e conseguir dar conta do desafio a partir dali, ótimo, é isso que precisa, tá? Porque também são tarefas mais, digamos, mais rápidas, né? Porque você precisa resolver aquilo numa semana, né? Sim. Não dá para você fazer uma pesquisa muito, muito abrangente, muito longa, ou ler um texto muito longo, além daquilo que você já tem como leitura na carta de navegação e nas referências e indicações dos extras, né? Às vezes, os próprios textos que são indicados no diário de bordo, né? Que é um trabalho que você vai fazendo mais transversalmente. Eles já ajudam, né, a pensar também as questões que vão sendo trabalhadas ao longo das semanas, tá? E ali você já tem mais 3 ou 4 textos, já tem mais uma palestra, né? Então, não obrigatoriamente você precisa trazer elementos de fora. É isso que eu queria citar. Agora, não é proibido, não é desejável, né? Se você conseguir relacionar com textos outros, é legal, né? Não tem problema nenhum. Né? Mas não é uma demanda, né? A parte, digamos, da pesquisa, ela vai ser reservada mais a esse segundo momento, que é o momento da construção do TCC, né? Entendi, Pro. Tá? Só mais uma perguntinha relacionada ao diário de bordo. Tá. Mas, quando fala entre 1.000 e 1.500 caracteres, 1.700, está contando as 3 semanas que a gente vai fazendo os registros, é o total das 3 semanas. É assim, em cada semana você faz um registro ali que, se você colocar na página do Word, dá mais ou menos uma página de Word, entendeu? No máximo.
entre uma página e meia, para você ter um espaço ali para poder refletir alguma coisa e tal. A gente ficou com receio de colocar uma coisa muito, muito curta que você não consiga tecer minimamente um comentário ali que seja suficiente. Então, para cada semana, as 3 primeiras semanas, você tem um limite, né, que é de 1.500 caracteres e tal. E para a última semana, que é a versão final, você pode organizar o que você foi anotando numa versão única e final, entendeu? Você pode recuperar aquele texto. Então, a versão final da 4ª semana, no caso, se for uma disciplina de 6 semanas, a versão final ela é maior, tá? Por isso que o limite da 4ª semana é maior. Entendi, Pro. Então, eu posso pegar todo o texto, todo o diário e fazer uma reformulação em um texto final. Na 4ª semana, isso. Mas é importante que você... É importante que você vá fazendo ao longo das semanas essas anotações, para que na 4ª você consiga recuperar todas essas anotações e faça um texto final, entendeu? Esse texto final que vai ser avaliado com nota. Os das 3 semanas, ele conta para a presença, eventualmente o tutor dá um feedback, pode conversar sobre isso e tal, sobre o que é feito no diário, né? Mas ele não vai ter nota semanal, né? Entendi. É um trabalho, digamos assim, o diário ele funciona como uma espécie de anotação da sua viagem, né? Que você está fazendo ao longo da disciplina, né? Da sua experiência de aprendizagem, de como aquilo pode ter impactado ou não a sua formação, né? Como que ele te ajudou a pensar em algumas questões, como que ele te ajudou a pensar na própria atividade profissional, né? Relacionando com os textos sugeridos na tarefa, né? Do diário. Mas são reflexões bastante pontuais, bastante curtas, né? Entendi, Pro. Muito obrigada, viu? Tá, de nada. Eu vou responder aqui uma pergunta da Simone, que estava com um problema no computador dela, né? Ela falou assim, gostaria de saber se realmente não haverá nenhum encontro, seminário ou qualquer outro evento do curso que seja presencial. Simone, a gente não tem nesse curso estruturado o planejamento para o encontro presencial, tá? Inclusive, para a gente ter o encontro presencial em todos os polos, a gente precisa dessa estrutura de locomoção, né, dos tutores, né? A gente precisa ter a estrutura de deslocamento dos professores formadores, dos palestrantes, né? E o curso ele não foi organizado a partir da premissa do encontro presencial. Eventualmente, se a gente, dependendo de como a gente conseguir organizar, né, dentro da UAB, né, a questão logística de recursos, a gente pode até, eventualmente, propor algum evento, né, mas ele não está planejado, tá, não está previsto. Existem cursos da UAB, por exemplo, que aplicam as provas presencialmente, né, que existem encontros, mas no nosso curso não está previsto, não. E a Deise pergunta, diário de bordo, vai ter auxílio, apontamentos para auxílio, revisão? O diário de bordo, ele é postado semanalmente, e aí ele vai ter um feedback do tutor, né? Se o trabalho está sendo feito a contento, se era mais ou menos por ali que é o tom da reflexão que tem que ser, né? E sim, aí você pode colocar perguntas, né? O fórum semanal é um lugar para discussão, sobretudo, não é para tirar dúvida burocrática ou simplesmente de andamento do curso, mas também é um lugar de discussão, principalmente, né, dos professores, tutores que são bastante preparados para isso, têm informação sólida, né, e acompanharam já, conhecem esse curso bastante a fundo, eles são preparados para discutir sobre as questões teóricas, sobre a questão do conteúdo, né, então isso é desejado também que aconteça. Então, isso pode ser feito dentro do próprio fórum, né? Tá? Eu que agradeço, Simone, né? A gente vai ver, né? Não está planejado nada de encontro presencial, mas é uma coisa que a gente pode tentar organizar, né, Simone? É uma coisa que depende não só da nossa, como eu falei, não depende só da nossa organização enquanto coordenação do curso, né? Depende de toda uma estrutura que é
maior do que a coordenação do curso, que é a estrutura da OAB, em relação com a estrutura da Unifesp, né? Então, a gente precisa organizar isso de um jeito que seja viável, mas não existe planejamento, né, no sentido de que foi previsto, né, os encontros presenciais. A Deise disse: obrigado, estava apreensiva das minhas dissertações, fico aliviado, obrigado mesmo. Eu que agradeço, Deise. Tenha confiança, né, o curso, ele é um curso que vai sendo feito num crescendo, né, você vai exercitando, né, a dinâmica do curso, a forma de receber os feedbacks, né, é um lugar, eu digo para vocês, é um lugar que todo mundo aprende, na verdade, né, todos somos professores, mas é um lugar em que os tutores aprendem, os professores tutores, os professores formadores, vocês, né, a gente vai aprendendo a partir dessa troca, né. Isabel Medeiros levantou a mão. Isabel, pode falar, nossa tutora. Isabel, que foi aluna do curso, né, Isabel? Olá. A Isabel foi aluna da nossa primeira versão, depois ela foi... acabou a especialização e foi fazer o mestrado lá com a gente, né? Agora está aqui com a professora tutora. Isso aí. Pode falar. Falar com os alunos, professor Luiz, referente aos feriados, né, que eles não interferem na entrega pela razão das entregas semanais. Não. Então, chegando o carnaval, né, antes vai ter carnaval, é feriado, mas carnaval é terça-feira, mas é dia de entrega de atividade normalmente, só dá uma reforçadinha aí pro pessoal. Ah, sim, não, o calendário, ele é um calendário sui generis. Os únicos momentos que a gente tem interrupção de atividade são nos momentos que são indicados os recessos, né? Tanto é que a gente, digamos, o curso, ele utiliza também os sábados e domingos, né? Com previsão de possibilidade de se usar o sábado e o domingo para trabalhar, para estudar e entregar atividade, para tirar dúvida dos tutores também, né? Inclusive, tá? Então, de fato, bem lembrado, Isabel, né? É óbvio que você pode fazer a sua organização. Eu não quero estudar no feriado de carnaval. Então, você tem que se programar para fazer antes, entregar num outro momento, tal, né? A gente tem como se organizar, como é um curso à distância, com horário flexível, né? A gente tem que se organizar para essas entregas ocorrerem e dentro do prazo, né? Mas a organização de como você vai fazer isso é sua, né? Não sei se vocês têm mais dúvidas, alguma questão. Acho que se eu tinha anotado, visto aqui direito, se não me engano, o Rogério, será que ele saiu? Rogério Dias, ele tinha levantado a mão, se eu não estou enganado. Se ele tiver aqui, eu estou vendo que ele está aqui. Se ele quiser falar, Rogério. Oi, professor Luiz, boa noite, tudo bem? Tudo bem com todo mundo? Oi, boa noite. Me ouvindo? Tudo bem, Rogério? Oi, Estou sim, não sei se já foi respondido para você ou não sei. Alguma questão que você tinha e depois foi respondido? Ah, tá. Mas pode colocar. Foi esse o caso. Era justamente o que a nossa colega perguntou. Foi a primeira pergunta feita, aliás, né? Sobre o trabalho final, a ampliação de uma bibliografia, né? Porque eu já comecei o curso, já tenho algum repertório em cima da estética da recepção. Então, e vi muito paralelo até aqui com essa teoria da estética da recepção, né? Então, até esse momento, eu estava me perguntando, será que lá no final eu posso usar isso para trabalhar o meu artigo, o TCC? Isso, não, esse é o momento de você... Não, isso que eu falei, não é proibido, né, que você se manifeste, que você coloque coisas, né, do seu repertório, obviamente que não, né, a gente não vai coibir isso, né. O que eu quero só salientar é que não deve ser uma preocupação de vocês em trazerem bibliografias extras, né, para resolver os atividades. Estou indo com calma, mas...
as atividades semanais. Com calma assim. mesmo, mas até aqui eu vejo esse paralelo. Desculpa, eu falei ao mesmo tempo que você, desculpa. Não, imagina, Rogério, não, imagina. Só para não ter essa preocupação, de repente, de ter que ir fazer pesquisas fora para conseguir dar conta do desafio, né? Mesmo porque as cartas de navegação, elas têm muitos links e elas são feitas de maneira... são textos, hipertextos, de certa maneira, né? Que apontam para coisas que estão fora dele, né? Então, é o espírito mesmo da carta de navegação fazer com que vocês pesquisem, que vocês utilizem outras fontes e tal, né? Mas, de certa maneira, para resolver o desafio, não... de certa maneira, quase que a leitura da carta e alguma outra pesquisa que você faça a partir da carta resolve, né? E aí é legal você fazendo essas anotações e essa relação com suas leituras no diário de bordo, de repente, entendeu? Quando você for comentar a semana, falar, olha, esse tema me lembrou a discussão teórica X, né, e que eu gostaria de trazer para cá, e que tem a ver com a minha formação. Esse é o lugar mais da liberdade ali, talvez, né? Mas não é proibido também que no desafio você cite outros autores, outra bibliografia, né? Não é um limitador, tá? Legal, obrigado. Nada. Simone, tem alguma coisa para acrescentar? Não sei. Oi, Luiz. Não, a sua fala sempre é muito completa, né? Você sempre vem muito organizado, a apresentação estava completa também. Eu não teria mais nada a acrescentar, não. Tá bom, pessoal. Fico à disposição, se tiverem mais dúvidas, alguma questão para colocar. Mais nada? Bom, então tá bom. Então podemos, acho que, encerrar, né? Bom, espero que tenha esclarecido alguns pontos para vocês aí, ou retomado algumas informações, né? Que, por acaso, você já tenha tido contato, né? Mas eu vou deixar também o link ali da gravação depois, tá bom? Eu que agradeço, Romã, Deise, obrigado, viu? Presença aí de todo mundo. E contem com a gente, tá? A gente vai fazer mais desse bate-papo, né? Espero que... É difícil para todo mundo estar presente, todo mundo conciliar horário. Eu fiz aquela pesquisa lá e o horário que mais estava encaixando seria segunda-feira nesse horário. Então eu dei preferência para ele, né? Mas de repente a gente pode organizar outros horários aí também, tá bom? Sim, a gente também vai voltar a conversar na minha disciplina. É verdade. A ideia é que a gente mantenha, né, esse canal aberto para vocês tirarem as dúvidas, né, tanto do curso quanto das disciplinas. Exatamente, essa que é a ideia. Tá? Tá, jóia, gente. Nós que agradecemos. Obrigado, pessoal.